Graça e paz, abençoado. Glória a Deus pelas nossas vidas. Quarta-feira, culto online. As bênçãos do Senhor reveladas para nós. A palavra, a sã doutrina. Glória a Deus. Vamos? Eu louvo a Deus pela minha vida, pela tua vida, querido, minha querida, e você que está aí do outro lado. Que a paz, a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja com todos vocês aí, para a honra e louvor do seu nome. Obrigado, Senhor, por essas vidas que vão estar aqui comigo agora, em espírito e em verdade, te adorando e recebendo a ministração do teu Evangelho, o Evangelho da graça. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar um hino aqui, ó. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, juntos lado a lado, e andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu, pelo sangue do Calvário, sua vida trouxe a nós. A aliança do Senhor eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Você, o amor de nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Foi a aliança que o Senhor fez conosco lá na cruz, derramou seu sangue para nos dar vida e vida em abundância. E na cruz tudo isso aconteceu e cá estamos louvando a Deus, culto de louvor e adoração, que é a nossa gratidão. Então vamos ministrar já de início a palavra do Senhor nessa noite. Hoje a terceira parte de a origem das religiões. Glória a Deus pelas nossas vidas. Então, meus queridos, vamos já estar lendo aqui um versículo e se der tempo, nós terminamos hoje. Se não der, no domingo nós terminamos esse assunto. Glória a Deus. Então, em 2 Coríntios, nós vamos ler aqui. 2 Coríntios. Segundo Coríntios 3, capítulo 3. Versículo 2. Antes de nós lermos, eu quero já adiantar aqui. Perguntaram para mim o que. E vocês é o quê? Uma religião? É o quê? Evangélico? O que vocês são? Nós somos cristãos. Nós seguimos Cristo ressuscitado. Nós não somos uma religião, nem somos evangélicos também não. Nós somos cristãos. Tem diferença? Tem. À medida que você for ouvindo as mensagens, assistindo as mensagens, você vai ver a diferença. Nós seguimos o Cristo vivo, ressuscitado. E hoje nós vamos ver quem são essas religiões no Brasil. Não vamos falar do mundo. No Brasil, que veio dos Estados Unidos e está aqui até hoje. Vamos começar. Então, 3:2. A palavra diz que nós somos a carta viva. Nós somos membros do corpo de Cristo, a igreja verdadeira, e Ele é o cabeça, Ele é o pastor, Ele é o sacerdote eterno das nossas vidas. Ele mesmo morreu na cruz e Ele mesmo pastoreia os seus filhos com a sua palavra, em espírito e em verdade. Versículo 2: Vós sois a carta viva, escrita em nosso coração,
conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança. Versículo 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então, nesse ministério do Espírito, a força, a nossa suficiência vem de Deus, porque Ele habita em nós. Ele é quem nos dá a sustância, a força para nós prosseguirmos. Então, quando nós precisamos de alguma coisa, nós não vamos atrás de homens, nós vamos primeiro atrás de Deus. Ele é que dá a suficiência para a nossa vida. O apóstolo Paulo diz que nós somos não somos nem vencedores, somos mais que vencedores, é muito mais além. Né? Então também o ministério que nós seguimos, que foi dado ao apóstolo Paulo, não foi por intermédio de homens. Religião tem ideologia de homens, tem filosofia de homem. Esse evangelho que nós pregamos foi dado ao apóstolo Paulo. Vamos ler aqui, ó. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens, ou de Deus? Ou procuro agradar homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Foi a revelação de Jesus Cristo, Cristo vivo, ressuscitado, que apareceu a Paulo numa visão, né? Numa visão a Paulo. Paulo não viu ele, ouviu. Porque a Bíblia diz que ninguém viu Deus. Ninguém jamais viu Deus. Vamos ver, é claro, quando estiver lá. Mas antes disso, homem nenhum viu Deus. Paulo ouviu Deus. Então já vamos iniciar. Nós paramos na quarta-feira, lá em Mateus, a origem das religiões. Em Mateus 16, nós lemos lá de Pedro 16, vamos repetir aqui para nós entrar no assunto final. 16, 18. Versículo 17. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu estou com um problema de dicção por causa da probleminha na boca, mas nós vamos lá. Né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Né? Então, eu tenho que deixar bem claro aqui que o diabo e o inferno foi criado pelos romanos, né? Na Idade Média. Pelos romanos, na Idade Média, diabo, inferno. O inferno da religião, o diabo da religião foi criado pelos romanos para influenciar o povo a ter medo, para ser religioso. E desde aquela época para cá continua dessa mesma forma. O povo se tornou religioso. Os judeus se tornaram religiosos. E de lá para cá foi herdando
nos nossos dias foi herdado desses povos antigos, essas religiões. Né? Então, aqui deixando bem claro que inferno, o inferno da religião é um, o da Bíblia é outro. Esse inferno que está falando aqui é a sepultura. A palavra aqui, ó, no hebraico, Sheol. Grego, Hades. Sheol, em hebraico, grego, Hades. É a sepultura. E antes de Jesus morrer na cruz, o espírito de quem morria ficava retido na sepultura. Você viu aquela palavra que tem lá na carta de Pedro, que Pedro disse que Jesus foi no inferno? Não quer dizer que Jesus foi lá no inferno. Ele tirou os espíritos, ele libertou os espíritos que estavam retidos na sepultura, que era antes da cruz. Depois da cruz não tem isso mais, porque nós já fomos libertos na cruz, não tem mais isso. Nós fomos salvos, libertos, santificados, purificados e estamos sendo edificados através da palavra. A edificação já aconteceu na cruz, você tem que ser edificado, educado nesta palavra, neste evangelho, o evangelho da graça. Então, este assunto aqui não está falando que Jesus não está dizendo que vai edificar a igreja em Pedro. Não, é o nome de Pedro que significa Petrus, e Jesus é a pedra angular, a pedra da esquina. Jesus é que é a pedra fundamental. Né? E como poderia Jesus, Deus, criar uma igreja perante um homem? Não, a igreja somos todos nós. Depois da cruz, lá em Atos 20 aqui, vamos lá. Nós vamos ler noutra versão ali, Atos 20. Nós lemos também lá na quarta-feira, Atos 20, 28. Atos 20. Atos 20. 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu sangue. A qual ele comprou com seu próprio sangue. Vamos ler aquela versão de Pedro, em Mateus 16. Nós vamos ler na versão atualizada. 16, 18, né? Que nós lemos o 17 e o 18. Na linguagem de hoje. A minha Bíblia é uma linguagem antiga. Eu tenho várias Bíblias, né? Eu tenho uma que eu li, que em vez de inferno fala Sheol. Fala Hades. Várias versões. Então, inferno não é um lugar que as pessoas vão ser atormentadas a vida inteira. Não existe isso. Foi criação do homem. Quem estiver pensando isso, tira da cabeça, é criação do homem para edificar suas religiões, para fazer medo do povo. E o povo, por não conhecer a palavra, cai na do povo, na dos edificadores da religião. 16, 17. Na linguagem de hoje, diz assim, ó. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai, que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra constituirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Nem a morte. Na primeira versão, falou inferno. Aqui, nessa versão atualizada, morte. A tradução. Justamente o inferno, que a Bíblia antiga, a palavra traduzida, significa sepultura, morte. Está entendendo? Tá dando para você entender? Né? Então, vou guardar essa aqui e vamos para outra. Eu gosto dessa mais difícil. Como Deus ia edificar uma igreja em cima de um homem, de um apóstolo que nem tinha a consciência divina ainda edificada. O ensinamento de Pedro era da circuncisão, era da carne. Né? Mas aqui nessa passagem, eu vou abrir lá de novo aqui na minha, aqui de Mateus 16.
Nós da graça, nós aprendemos a manusear a palavra. Rapidinho nós abrimos qualquer Bíblia. Né? Pode ser da folha miúda, de letra miúda. Diz aqui, ó. Né? Aí, porque Jesus perguntou para os seus discípulos, aqui, começando no versículo 13 aqui, 16, 13, Jesus perguntou para os seus discípulos. Indo Jesus para os lados de Cesareia, de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, um diz que tu és João Batista, outros diz que tu és Elias, outros diz que é Jeremias, ou algum dos profetas, ou algum profetinha qualquer. Esse diz que tu és. Aí Jesus vira para os discípulos e pergunta, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Neste momento, Pedro fala pelo Espírito. Pelo Espírito, mas já lá na frente, aqui no versículo 23, Paulo já vai falar pela natureza carnal, porque nós temos duas naturezas, uma espiritual, essa primeira natureza aqui que falou em Pedro, foi pelo Espírito de Deus que ele falou. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mas aqui no versículo 23, ele vai dizer assim, ó, Jesus, deixa eu ver se é o 23 aqui mesmo, 23. Mas Jesus, voltando, disse a Pedro, do versículo 21 ao 23, Jesus está dizendo que vai sofrer, padecer e vai ser morto na cruz para a salvação de todo mundo, de todos os que crêem, né? Vamos ler o 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando, disse a Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. Né? A primeira passagem, Pedro falou pelo Espírito, mas a segunda, Pedro estava falando das coisas dos homens, da natureza carnal. E Satanás aqui também não é o diabo que foi, não é aquele diabo, não é Satanás que a religião também criou. Esse Satanás aqui é uma qualidade, é um adjetivo que todas as pessoas que se opõem ao evangelho verdadeiro de Cristo, é Satanás, é o opositor, adversário. É uma oposição. Então Jesus está dizendo aqui, arreda Satanás para trás de mim. Porque Pedro se opôs ao que estava determinado por Deus para acontecer, que Jesus ia morrer. O que Deus determina, o homem não muda. Pedro disse, não, de maneira nenhuma, eu vou deixar acontecer isso contigo. Né? Aí Jesus falou essa palavra. Mas esse Satanás é a mesma coisa que o diabo. Essa palavra aqui não é aquele diabo e aquele Satanás que o sistema religioso criou. Religiões no mundo chama-se sistema religioso. Então vamos terminar essa mensagem hoje. Domingo nós vamos entrar no outro assunto. Né? Vamos aqui. As religiões. No ano 70, Jerusalém foi destruída. Eu já preguei isso aqui. E 2 anos antes do ano 70, mataram Paulo, que era o único apóstolo que pregava a graça, era o apóstolo Paulo. Os outros pregavam o evangelho da circuncisão. Paulo pregava o evangelho da graça. Do Cristo ressuscitado, era diferente. Por isso que eles mataram, os judeus mataram Paulo. 2 anos antes do ano 70. 2 anos antes do ano 70, mataram o apóstolo Paulo. Encerrou a graça ali, ó. A igreja que acontecia naquela época, era os do caminho, era a igreja primitiva. Vamos ver aqui.
Então hoje o ser humano, ele tem acesso a todas as informações. Então a igreja primitiva, mais ou menos 300 anos. Então no século IV, né, surge a Igreja Católica. Nós vamos falar do Brasil. Lá no mundo inteiro tem outras religiões. Tem várias religiões grandes e famosas para lá. Mas aqui veio para aqui para o Brasil, né? Vamos ver aqui. A Igreja Católica do século IV. Então, ela surgiu aí mais ou menos aí nessa data. E uns 500 anos depois da própria Igreja Católica, um padre chamado Martim Lutero. Porque naquela época a religião, a Igreja Católica tinha muitos erros. Né? Não estou dizendo que hoje tem, ou que tem ou que não tem, mas naquela época tinha muito erro. E Martim Lutero, ele protestou contra os erros. Eu não vou citar aqui, se você quiser, você pesquisa, você que é membro. E isso aqui nós estamos estudando isso aqui para ficar mais fácil de você entender as mensagens que virão a seguir. Então nós não estamos aqui contra os membros das religiões, nós estamos aqui falando das doutrinas que são erradas e como surgiram, a origem da religião. Então dessa Igreja Católica, o padre alemão Martim Lutero, ele rompeu com a igreja por causa dos erros. E quando ele foi apresentar os erros, ele levou mais de 50 itens que ele não concordava. E Martim Lutero, não concordando, é lógico, aí surgiu outra religião, os luteranos. Né? E aí já são duas religiões. Né? Uma protestante, que é de Martim Lutero. Então, hoje, as pessoas falam, sou protestante. Então, é descendente de Lutero. Mas, fazendo um parênteses aqui, o evangelho que nós pregamos, meu querido, não tem nada a ver com Lutero, nem com nada do que eu comecei a falar agora da religião, de católico, de Lutero. Vamos ver quem tem a ver com isso. Porque a nossa igreja é a igreja da graça, é a igreja que foi comprada com sangue. Não é uma denominação, não tem placa, não tem CNPJ, não é uma empresa. Uma igreja que tem CNPJ é uma empresa e tem um dono, um líder. E tem várias denominações e cada um tem um líder, um dono que cada um professa uma fé diferente. Cada um tem as normas diferentes. A de Cristo é uma só. A de Cristo nós temos que falar a mesma língua, ter o mesmo pensamento e uma só direção. A minha igreja que salva. Não, nós fomos salvos, até você mesmo que está na religião, você foi salvo lá na cruz. Não é a sua denominação que salva ou deixa de salvar, porque lá não tem nada a ver. Lá é uma empresa que tem interesses pessoais, não tem interesse de salvar ninguém, tem interesses de financeiro, de arrecadar dinheiro. Depois de Lutero, né, no século XV, que mais ou menos no século XV, o luteranismo, surgiu o luterano, de Lutero surgiu mais duas vertentes, Calvino e melonistas, né? E dessas duas vertentes aqui, é outro nome, só que aqui eu pus desse jeito. Dessas duas vertentes surgiu a igreja presbiteriana, que chama protestante. Né? Então, nós estamos vendo aqui que tudo é ramificação da católica. De uma religião, está surgindo outras religiões, com outro nome modificado, mas veio da raiz da religião católica. Vamos prosseguir. Século XV. Né? E no século XVIII, desse protestantismo de Martim Lutero, surgiu
é a Igreja Batista. Isso aqui é lá nos Estados Unidos, não está no Brasil ainda. No século XVIII, Batista, Assembleia de Deus, né? Os Mormons, Adventista, Testemunha de Jeová, e, se eu não me engano, a CCB, Congregação Cristã do Brasil. Então, essas aí, tudo vieram ramificação da religião católica. Por isso que quando aqui no início do culto, me fizeram uma pergunta, vocês são o quê? Vocês são, que religião é de vocês? Nós não temos religião, nós somos cristãos. E na Bíblia, só teve 2 homens que foi chamado de cristão. Nem Jesus, aquele primeiro Jesus que morreu na cruz, ele nunca foi chamado de cristão, porque ele era judeu. E o cristianismo só surgiu depois da cruz, depois da ressurreição de Jesus. É o Cristo ressuscitado. Né? Então, as únicas pessoas que foram chamadas de cristão foi o apóstolo Paulo e Barnabé. Lá se eu não me engano, em Antioquia. Ele foi chamado de cristão. Por isso que Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Deus. Então, para você ser um cristão, você tem que ser imitador de Deus. E como você vai imitar Deus? Através do Evangelho da Graça. E o Evangelho nosso não é Mateus, não é Lucas, não é Marcos, não é João, nem Atos dos Apóstolos. O nosso Evangelho é as cartas que Paulo escreveu, que é a revelação de Deus. O Cristo vivo aparece a Paulo no caminho de Damasco, no capítulo 9 de Atos. E ele chama Paulo para ser apóstolo da graça. Mas ali ele não deu a revelação ainda, só chamou. E nós vemos que Paulo ainda já pregava a graça, mas ainda estava vivendo a lei de Moisés. Ele ainda batizou, ele ainda fez sacrifício, rapou cabeça, mas quando ele amadureceu no que ele estava fazendo, passou a ter maturidade. Ele teve 3 estágios na vida dele. Ele foi criança na graça, foi adulto e virou varão perfeito. Por isso que ele diz, sede meus imitadores como eu sou de Deus. Tá vendo? Eu não estou falando mal de religião nenhuma, só estou dizendo as doutrinas. A verdadeira igreja, que eu tenho uma mensagem também que a verdadeira igreja, vamos fazer um parênteses aqui, vamos aqui em Efésios aqui, ó. Vamos ver qual é a verdadeira igreja aqui, ó. Foi comprada com o sangue de Jesus. Capítulo 5. O apóstolo Paulo está em Efésios falando sobre o lar cristão, marido e mulher. Aí ele diz aqui, ó. Vamos ver. As mulheres sejam, todo casamento ele lê essa passagem, ó. Que a igreja é comparada com um casamento. A igreja verdadeira de Cristo é comparada com um casamento. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Ele é o salvador do corpo. Ele é o cabeça. Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso redentor. Lá em 1 João, sem conhecer a graça, disse que ele era o nosso advogado. Ele não é nosso advogado. Nós não temos advogado. Nós temos um redentor, que nós não temos causa nenhuma para ser resolvida mais. Tudo foi resolvido na cruz. Os problemas que nós passamos aqui, neste mundo, é problemas de seres humanos. Essas doenças aí é coisa da carne. É coisa do mundo. Né? Igual o Pedro, quando confessou, tu és o Cristo, o Filho de Deus, ele estava falando em espírito. Então o ministério que nós seguimos é em espírito, não é da carne. A doença que está aí é carnal. Quem está morrendo o corpo. O espírito que Deus salvou lá na cruz vai voltar para Deus, está salvo. Porque esse corpo carnal não vai voltar para o céu. Ele é transformado, que já tem o corpo espiritual, ele é transformado e vai diretamente para a vida eterna. Porque o reino de Deus já tem uma mensagem aí, o reino de Deus tem uma mensagem já gravada lá no YouTube. O que é o reino de Deus? O reino de Deus, nós vivemos ele em vida, meu querido. Não é depois que morrer que vai voltar aqui, não vai. Ó, quem desfalecer, morrer nesse corpo, não vai voltar nunca mais aqui. Vai viver a vida eterna com Deus. Tudo foi resolvido na cruz. Agora,
Se você crê, se você tem o Espírito de Deus, você vai crer. Se você ainda não está com o Espírito ativado na tua vida, não vai crer. Né? Então, Efésios, nós estamos lendo aqui a respeito do casamento. Salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Quando Jesus estava aqui, antes dele morrer na cruz, ele era o noivo da igreja. Tem a parábola do noivo e das 10 virgens lá, a parábola. Jesus era o noivo. Quando ele morreu e ressuscitou, ele passou a ser o marido da igreja. Por isso, Paulo dá essa ilustração aqui a respeito do casamento do homem e da mulher e vice-versa, o casamento de Cristo com sua igreja. É uma ilustração, é uma figura de linguagem. Né? Aí diz aqui, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Está vendo? Aí como é que a pessoa diz que Pedro é o cabeça da igreja? O cabeça da igreja é Cristo. Jesus, naquela passagem que nós estávamos lendo ali, ele estava se referindo a ele mesmo, que ele é a pedra. Não é o nome de Pedro que significa Petrus. Está se referindo a ele. Né? Jamais Deus ia edificar uma coisa dele, nenhum homem. Cristo ressuscitado é o cabeça da igreja. Jesus morreu na cruz, ressuscitou, ele é o cabeça da igreja. Nós formamos o corpo, nós somos os membros. Assim como o meu corpo tem mão, braço, perna, olho. Então, hoje como membro do corpo de Cristo, eu estou sendo boca. Aqui neste momento eu estou sendo a boca. Levando, ministrando a palavra do Senhor. E cada membro no corpo de Cristo, como o meu corpo aqui, ó, tem uma função. O menor membro do nosso corpo é igual ao maior. Ele tem uma função. Se tirar um membro do nosso corpo, faz falta. Então é a igreja, ele é o cabeça. Aqui está contando aqui que ele é aqui, ó. Maridos, versículo 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água. Não é água mais física. A água, vamos ver aqui onde nós estamos lendo aqui, ó. Santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. A água hoje, no Evangelho da Graça, não é a água física, é a palavra. A palavra. Eu canto um hino aqui. Desta água quem quiser beber. Você quer beber da água de Deus? Você quer beber da água divina na tua vida? É a palavra. A palavra de Deus é quem nos dá a realidade que nós fomos santificados na cruz. A palavra de Deus é quem nos dá a confiança, nos dá a esperança que tudo que aconteceu na cruz já é concreto e que vai acontecer na nossa vida. Quando nós desfalecer nesse corpo, nós já vamos direto para a glória. Está entendendo, meu querido? Né? Então, a origem das religiões, vamos voltar lá. Vamos concluir aqui essa leitura aqui, né? Da palavra, 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aí as pessoas dizem, venha para a minha igreja tem defeito. Ele está falando da denominação que tem defeito lá. Mas a igreja verdadeira de Cristo, ela não tem defeito. Você está dizendo que você não tem defeito? Não, eu estou dizendo que a igreja de Cristo, a igreja não se refere a esse corpo carnal. Se refere ao nosso espírito que é santo. O nosso espírito é santo, meu querido. O que é santo em nós não é esse corpo. Esse corpo tem defeito. E por isso que ele não vai para o céu, vai ficar na terra, vai virar para o pó. Se você for num velório amanhã, vai ter uma grinalda lá dizendo, lá do livro de Salomão, o pó volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Todo sepultamento tem essa grinalda com esse versículo bíblico.
Porque Jesus morreu na cruz não para salvar o nosso corpo. Ele morreu na cruz para purificar, santificar o nosso espírito que veio de lá, porque ele contaminou com a carne, com essa carne. É por isso que Jesus morreu, para purificar. Santificar aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Para que a santificasse, tendo purificado, ele purificou o nosso espírito com a lá. Ele purificou e purifica as pessoas que ainda não sabem com a lavagem de água pela palavra. É pela palavra. Não é aquela água que joga na tua cabeça, aquele óleo que joga na tua cabeça. A oração, põe um copo d'água e beba. Não, não é aquele copo d'água que vai te santificar. A santificação foi feita na cruz, foi feita pela palavra. Pela palavra de Deus, com o sangue derramado lá no Calvário, meu querido. Entenda isso, viu? Os que estão vendendo aí amuletos, o que estão vendendo aí coisas que não tem nada a ver com Deus. E eu já falei aqui, ó, o nome de Deus não tem direitos autorais, não tem registro em cartório que você não pode falar o nome. Todo mundo pode falar o nome de Deus, pode usar o nome de Deus. Ele é livre para ser usado. E é usado de maneiras erradas. Vamos continuar aqui, ó. Assim também os maridos devem amar, voltando aqui no 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Está vendo? O marido, ele está dizendo que fez. Agora Cristo faz com a igreja. Ele continua fazendo com a igreja. Ó. Aqui, ó. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida. Como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Porque somos membros do seu corpo. Então, a pessoa perguntou, vocês são o quê? Nós não temos religião. Nós não somos evangélicos. Nós somos cristãos. Nós seguimos o Cristo vivo. Voltando aqui. Lá nos Estados Unidos, no século XVIII, surgiu a Batista, surgiu a Assembleia de Deus, surgiu os Mormons, surgiu a Adventista, surgiu os Testemunhos de Jeová, Congregação Cristã. E quando chegou isso no Brasil? 1910. As primeiras a entrar aqui, Assembleia de Deus, presbiteriana, e foi vindo. E dessas primeiras igrejas surgiu a ramificação da igreja, aí surgiu a Igreja Universal, surgiu um punhado, um mundo velho que ele chama de igreja, né? Que é denominações. Para abrir uma igreja, uma denominação dessa é fácil. Basta ter 7 membros. Vai no cartório, faz uma ata, que tem 7 membros, faz o estatuto, estaturado por advogado, né? Já pensou? A de Cristo é diferente, meu querido. Não precisa de advogado. Não precisou de advogado, porque Jesus era o redentor da igreja. É o redentor da igreja. 7 membros, vai no cartório lá, registra e vai criar as estratégias para enganar o povo. Porque preocupação com a salvação do povo não tem, não. Na época que Jesus veio, já tinha lá em Jerusalém outras religiões fazendo a mesma coisa que estão fazendo hoje. Jesus até fala lá no Sermão da Montanha sobre os lobos vestidos de ovelha. Até um chega lá perto dele e está falando com Jesus, e Jesus diz, afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mas Senhor, eu curei em teu nome, eu expulsei demônio em teu nome, porque naquela época já não existia, mas já era graça, Jesus já tinha vindo. Aí, curei em teu nome, fiz isso e aquilo, Jesus, apartai de mim, maldito. Então, quem estiver expulsando demônio aí, querido, quem estiver fazendo as coisas que não existem mais, está praticando iniquidade. Iniquidade. O próprio Jesus falou lá, depois da cruz, e continua.
Então, lá nos Estados Unidos, no século XVIII, surgiu essas denominações, e em 1910 chega aqui no Brasil, Assembleia de Deus, chega a Congregação, chega e várias outras, aquelas primeiras que eu citei, todas que estavam nos Estados Unidos, chegou aqui, Mormon, Adventistas. Então, são denominações que cada um segue um estatuto diferente, uma ideologia diferente, né? Como era aquele cantor que morreu, como era Raul Seixas, né? Ele tinha a sua própria ideologia. Então, cada denominação dessa tem o seu estatuto, tem as normas da casa. Nós seguimos a graça. Tem normas? Tem. E é mais rigorosa que as normas da lei. Aonde é que está isso? Nós estamos na graça e no apostolado, aqui em Romanos capítulo 1. Vamos ler aqui, ó. Paulo, servo de Jesus, primeiro capítulo de Romanos. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus, outrora, prometido por intermédio dos seus profetas, nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Está vendo? Segundo a carne, da descendência de Davi. Depois da cruz não tem mais descendência nenhuma de Davi, é o Cristo ressuscitado. Aí as pessoas ainda ficam orando, oh, Jesus é o filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele não vai ouvir esse tipo de oração, porque foi passado isso aqui, ó. E a oração na graça depois da cruz é diferente. Determinadas coisas nós não precisamos pedir, porque ele já deu na cruz. Nós temos que aprender a tomar posse do que já foi feito na cruz. Vamos terminar a leitura, que eu vou mostrar aqui onde está, aqui, ó. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. E foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé, entre todos os gentios. Graça e apostolado nós recebemos por meio de Jesus Cristo. Não é por meio de um homem. Agora o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou ensinando a graça e o apostolado. Estou trazendo a edificação. Porque aqui em Coríntios, aqui, vamos lá, aqui, ó. É o final aqui. 1 Coríntios 3:10. 3:10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento. O fundamento é Cristo, não tem outro. Como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Está vendo o fundamento? Eu estou edificando em cima do fundamento que é Cristo. A minha pregação, a minha ministração, hoje, amanhã e sempre enquanto eu estiver aqui, o fundamento é Cristo. Estou edificando. Porque surgiu um homem que trouxe a graça para aqui para o Brasil, a graça verdadeira, mas o dinheiro lhe subiu ao coração e ele passou a ser uma pessoa cheia de heresia. E já estava, desviou da verdade. Mas a verdade veio por ele também. Porque em Timóteo diz que o dinheiro é a raiz de todo mal. Você pode ter muito dinheiro, mas se ele subir ao teu coração e você mudar o seu caráter por causa de dinheiro, Deus não agrada disso. A palavra diz que nós somos ricos. Deus mandou Jesus. Jesus, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer. E que riqueza é essa que nós temos? Podemos ter muito dinheiro? Podemos. Mas se subir, mudar o nosso caráter, subir o coração e mudar o nosso caráter, Deus não agrada disso. Idolatria ao dinheiro. Então, meu querido, eu não estou contra as religiões, eu não estou falando mal das religiões, nós estamos dando esse estudo para você ver muitas mensagens mais profundas e se você precisa entender isso de antemão. Como surgiu a denominação que você está indo. Então, todas essas denominações que estão aí, Assembleia de Deus, Presbiteriano,
Todas que você conhecer aí, a raiz dela é da Igreja Católica. Vinha tudo da Igreja Católica, quando o padre alemão Martim Lutero, no ano de 1500 e tanto, 17 por aí, fez os questionamentos de alguns itens da doutrina lá que estava errada. Ele achou que estava errada e se fundiu lá de lá. Fundiu e apartou. Está entendendo? Então todas essas denominações surgiu de lá. Aí a pessoa, você não tem como provar até, hein? Porque tudo que faz na mãe das religiões, que é da Igreja Católica, a mãe das religiões, faz nelas também. Né? Aí a pessoa diz, na Igreja Católica tem procissão. No passado, nas Escrituras, Deus proibia procissão. Na Igreja Evangélica tem procissão? Tem. Marcha para Jesus é a mesma coisa. Lá na Igreja Católica celebra a Eucaristia. Na Evangélica tem o pedaço de pão com suco. É a mesma coisa. E assim por diante. Não vamos entrar mais na frente, que nós estamos aqui para você entender a origem das religiões que estão aí. Lá no Oriente também tem religiões que surgiram de Abraão aqui, ó. Que Abraão teve 2 filhos, simbolizando as 2 alianças, né? Isaac e Ismael. Se você não sabe disso, que nunca pregaram para você, Ismael, filho de Israel da escrava. Até Paulo em Gálatas faz uma alegoria sobre essas 2 alianças. Uma do Monte Sião e uma do Monte Sinai. Os 2 filhos de Abraão. Então, meu querido, aqui nós estamos aqui em 2 Coríntios. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Aí a pessoa me pergunta, mas na igreja evangélica não está pregando o evangelho? Esse que nós pregamos aqui não prega lá não, porque eu era evangélico. Eu era evangélico e quando pego um versículo da carta de Paulo aqui, despistado, quando eles têm interesse em alguma coisa. Mas o que eles pregam é o evangelho da circuncisão, é Mateus, a mensagem de hoje, Zaqueu subiu numa árvore e Jesus de Nazaré disse, hoje convém eu pousar na tua casa. Foi antes da cruz. Antes da cruz era a lei de Moisés. Jesus veio para cumprir a lei. Vamos ver aqui em Mateus, aqui, ó. Mateus 5,17. Não penseis que vim revogar a lei, anular a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um tio, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Quando cumpriu a lei? Quando Jesus disse, está consumado. Tetelestai, lá na cruz em grego, tetelestai, está consumado. Vamos lá em João. O livro histórico de João. 19:28. A morte de Jesus. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse, tenho sede. Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e fixando-a num caniço de isopo, lá chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Consumou o quê? Toda a Escritura. E a lei de Moisés estava onde? Na Escritura. E o Evangelho da Graça está na Escritura? Não. O Evangelho da Graça está depois da Escritura. A Escritura é para trás. A morte de Jesus, antes de Jesus morrer para trás, é a Escritura. Na cruz se cumpriu a Escritura. E o que é que nós estamos seguindo na Bíblia? O Evangelho do Cristo ressuscitado. Aí a pessoa diz, mas Pedro não pregava a graça? Os apóstolos de Jesus não pregavam a graça? Não, ele estava anunciando o reino de Deus
e a salvação em Jesus Cristo. Jesus que morreu lá na cruz, e várias outras coisas que eu não anotei aqui, que é outros estudos que vocês verão. Então, meu querido, olha, todas as denominações que estão aí são religiões originadas da Igreja Católica. Querendo ou não, é de Martinho Lutero. Martinho Lutero era um padre. E outro também. A Bíblia que nós lemos, nós temos que ter cuidado que tem adulterações, tem algumas adulterações. Essa Bíblia que eu estou aqui, quem escreveu? Quem traduziu ela? João Ferreira de Almeida. Quem era esse homem? Você sabe quem era ele? Aliás, todas as Bíblias que estão aí, João Ferreira que fez a tradução. E muitas coisas ele incluiu lá, para aperfeiçoar a doutrina deles, da religião. João Ferreira de Almeida era um padre dele. Outro dia tinha um padre na televisão contando que a Bíblia não sei o quê, mas tinha duas Bíblias, a primeira e a segunda. Então, depois que surgiu a informática, antes nós não tínhamos acesso à verdade. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ninguém tinha acesso à verdade. Eu conheci um homem, que ele era de uma denominação chamada Quadrangular. E ele aprontou lá e saiu da igreja, eu não sei como é que foi que aconteceu. E ele veio outra hora depois, anos depois, e abriu uma congregação, abriu uma denominação. E ele veio para pregar a graça. Veio para pregar a graça genuína, mas não teve peito. E conhece a graça, mas não teve peito de pregar. Agora, graças a Deus, com o avanço da tecnologia, nós temos acesso até os originais, né? Os evangelhos originais, os que foi escrito em pedra, em cor de carne, cor de animal. Hoje nós temos uma Bíblia maravilhosa, ó. Os pergaminhos que eram feitos em couro de animal. E Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso que nós estamos sendo libertos de quê? Do sistema religioso que está aí. Então, as religiões têm a sua própria filosofia, suas normas próprias, e Jesus aparece muito pouco. Entendeu? O que aparece mais lá é o líder da religião. Das religiões, em cada religião tem um líder famoso. E rico, porque enricou com o dinheiro das ovelhas, do rebanho, né? 1000 pessoas numa denominação, um exemplo que eu estou dando, 1000 pessoas, por mais pouco que der R$1, é R$1000. É onde o patrão recebe o dinheiro dos empregados. O patrão recebe o salário dos empregados. Nas firmas a gente trabalha, o patrão paga o nosso salário. Na denominação, os empregados pagam o salário do patrão. Põe a cabeça para funcionar, meu querido. Passa a ler a palavra de Deus. Olha, culto de libertação é norma de religião. Isso não existe na Bíblia. Porque na cruz existia um império das trevas. E na cruz, esse império foi quebrado por Cristo. O sangue de Jesus, o propósito para que veio o sangue de Jesus, aconteceu tudo lá. Aqui, ó, Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu estava no engano. Quando eu passei a conhecer essa palavra, ele me transportou lá do engano para viver o reino de Deus em vida. Eu estou vivendo o reino de Deus em vida. O que é o reino de Deus em vida? É a graça de Deus na nossa vida. Nós temos a mente de Cristo, né? Então, nós temos a mente de Cristo, então nós devemos pensar como Cristo. E como é que você vai pensar como Cristo se você não conhece a palavra? Tudo que você quer fazer na denominação tem um mediador humano.
para fazer por você? Aí tem que pagar mesmo. Né? Na graça nós somos livres. Nós temos acesso ao Santo do Santo. Pelo sangue de Jesus que foi coisado lá derramado lá na cruz, nós temos a intrepidez e já entramos no Santo do Santo. O Santo do Santo é o próprio Deus na nossa vida. O Espírito Santo habita na nossa vida. Nós fomos selados, nós fomos penhorados, nós somos propriedade de Deus. E Ele pagou a dívida que era nossa, Ele penhorou e pagou por nós. Nós somos penhorados de Deus, nós somos propriedade de Deus, nós temos o sinal da promessa e somos marcados. E as pessoas estão com medo de marca de besta. Isso não existe não, meu querido, que o Apocalipse já se cumpriu. O Apocalipse, os teólogos aí jogaram para o futuro, para quê? Para enganar o povo. Não tem esse negócio de marca de besta. Até um pregador perguntei, mas qual é das bestas que tem a marca de 666? Ele não souber dizer, porque tem várias bestas lá, né? Do Apocalipse. Então, João Batista estava preso. Então, ele escreveu aquele Apocalipse em enigma. Porque um cara preso, como é que ele vai falar? Se ele falasse abertamente, ninguém ia matar ele. Ele falou em enigma para as 7 igrejas que estavam na Ásia e o povo judeu, que ia acontecer o juízo dos judeus. Por quê? Porque Jesus veio para os seus e os seus não receberam. E não recebendo Jesus, a nossa salvação veio dos judeus. Pela transgressão dos judeus, nós fomos incluídos. Os gentios foram incluídos e hoje nós não somos mais gentios, porque na cruz nós fomos adotados. E eu hoje não, já recebi há muito tempo. Quando eu passei a conhecer a palavra, eu recebi a minha filiação em Cristo Jesus, pelo poder da cruz lá no Calvário. Glória a Deus. Né? Então, hoje nós temos acesso ao Codex Sinato. Hoje nós temos acesso ao Codex Vaticano, é os originais da Bíblia. Eu falei aqui noutra mensagem que em Marcos aqui, vamos voltar lá para Marcos aqui, ó. Tudo que tem na Bíblia que está entre colchetes não existe nos originais. E em Marcos aqui, ó, em 16, só para nós terminarmos agora, 16 aqui, ó, do versículo 9 em diante não existe nos originais. Foi acrescentado. Né? Marcos 16. Né? Mas está acrescentado, tem explicação bíblica. Então, meu querido, ó, hoje a pessoa só é enganada se quiser. Como diz o ditado, o golpe está aí. Só cai quem quer, né? O golpe está aí, só cai quem quer. Falta de conhecimento. Hoje todo mundo tem celular. Antes era computador, era difícil, mas hoje o celular é um computador. Que tem todas as informações. Preste atenção, não estou falando mal de religião nenhuma. Você está na religião, está salvo? Se na cruz Jesus te escolheu, você pode estar onde tiver. A salvação foi lá na cruz, a salvação eterna foi na cruz. O que é que você está perdendo? O reino de Deus em vida. Está vivendo pela sorte nesse mundo. Nós vivemos, para encerrar, nós vamos ler aqui no versículo, em Gálatas 20. Gálatas 2. Né? Filho de Deus, olha, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, nesse corpo carnal, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Né? Então, toda a mensagem que nós ministramos aqui, nós temos que falar da lei e da graça. Então, quem está seguindo a lei não tem acesso a Cristo, está afastado de Cristo. Ah, mas nós guardamos o sábado. Isso era da lei, Moisés. O sábado, assim como a segunda-feira, assim como o domingo, para nós, que esse calendário é humano, não é o calendário de Deus, né? O sábado, domingo, a segunda-feira, todos os dias da semana para nós são iguais e são santos. Né? E, para terminar também, em Efésios capítulo 1,
Né? Você não adianta estar orando a Deus pedindo isso e aquilo, não, porque Ele deu na cruz para você. Porque tudo que Ele tinha que fazer por nós, Ele fez na cruz. Não vai fazer mais nada. Ah, eu quero que Deus me livre dessa doença. Ele te livrou na cruz da doença. Eu posso morrer da doença? Posso. Posso morrer de câncer? Posso. De qualquer doença contaminada. Eu estou no mundo carnal. Eu estou no corpo carnal. Mas meu espírito está salvo, santo, purificado e vai voltar para onde veio, da minha casa. A nossa casa, né, é lá no céu, junto com Deus. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito o Pai, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Está vendo? Ele não vai te abençoar, querido. Quando você fala Deus te abençoe, era da lei de Moisés. Ele não vai te abençoar. Eu custei tirar essa palavra da minha boca. Eu falo assim, e aí, abençoado? Maravilha? Deus te abençoe. Não, isso era da lei, lá em Números 6, 22, ou vice-versa. Lê lá para você ver. Quando Deus ensinou Moisés a abençoar o povo, quem ia abençoar. A bênção nossa aconteceu na cruz. Tudo que Ele tinha que dar para nós foi na cruz. Todas as bênçãos, tudo que você precisa, foi dado na cruz. Conhecendo o Evangelho, você é um herdeiro. Aí vai abrir o testamento e tomar posse da bênção que foi ganha lá no Calvário. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção. É todas. Ah, mas e aquela? É todas as bênçãos. Bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E essas regiões celestiais em Cristo é onde? Aqui na minha casa agora, neste momento, se você está ouvindo essa mensagem, você está numa região celestial. Numa região celestial. Nós estamos aqui numa região celestial, porque nós estamos aqui debaixo da mão poderosa de Deus, debaixo do poder de Deus, que é a sua palavra. O Espírito Santo está aqui conosco neste momento, testificando que nós somos filhos, testificando que essa palavra é viva e eficaz e é verdadeira, mais penetrante do que a espada de dois gumes. É a palavra de Deus, é o Deus vivo que está perante nós. Ele nos dá a garantia. Aliás, Ele nos deu a garantia lá na cruz. Penhorou, pagou a dívida por nós, lá na cruz. Abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Vendo? A origem das religiões. Se você quiser se aprofundar mais, pega teu celular, entra no Google e pesquisa lá mais, que você vai conhecer muito mais coisas que eu não estou citando aqui, que eu não quero maltratar ninguém. O meu intuito aqui é edificar, é trazer a palavra para a edificação das pessoas que estão sofrendo por falta de conhecimento, as pessoas que estão até mesmo se matando, se suicidando por falta de conhecimento. Estão passando problema espiritual, problema material e não sabe como resolver. Vai numa denominação e diz, você tem que trazer dinheiro, só recebe a bênção se trouxer dinheiro. Ah, mas eu não tenho. Você tem uma geladeira, você tem uma cama, vendo tudo, traz para cá, apresentar no altar, que aquilo não é o altar. Nós é que somos o altar, meu querido. Estão enganando aí? Estão enganando por falta de conhecimento. Então nós somos vários pregadores da graça no mundo já, e nós estamos pregando a verdade de Cristo para que a pessoa conheça a verdade e receba a libertação que foi feita na cruz, do mundo do engano, do sistema religioso que está aí. Ó. É chamado de, essas religiões todas que estão aí, é chamado de sistema religioso, viu? Sistema religioso. Então, domingo, meu querido, nós estamos aqui com outro assunto. Está lá no YouTube, ó. Primeira parte, segunda parte, terceira parte que é hoje. Você pode comentar, você é livre para falar o que quiser. Só não pode me xingar, viu? Porque se xingar eu faço como aquele menino lá do Ceará, passa a tesoura. Ó, graça e paz, glória a Deus pelas nossas vidas. Abba, Pai.